Paulo muda a estratégia no mercado por contratações. Vamos falar sobre isso? São Paulo aí buscando o seu Danilo, Gabriel. Que história é essa? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Meu parceiro, o negócio é o seguinte. São Paulo tá aí se preparando pro jogo de quinta-feira contra o Juventude. Jogo importante, né? Que São Paulo tem que vencer aí. E no último jogo contra o Corinthians, São Paulo finalmente voltou aí a vencer, né, cara? Tinha uma sequência grande de jogos aí que o Tricolor tava sem ganhar. E o nome do jogo, como todo mundo sabe, foi o Luciano. Luciano aí, que mesmo com a chegada do Crespo, aí no São Paulo, no esboço ali inicial do time, naquele famoso campinho quando a gente vai montar o time ideal, o Luciano não estava no time titular, né? No esboço do time titular ideal do Crespo. Informação aí do Alexander Vieira. Luciano será protagonista com Hernan Crespo. Se é estrelas como Lucas Moura e Oscar lesionados, ele tem pegado esse papel dentro do grupo. O esboço inicial do São Paulo não teria o camisa 10 como titular, e sim o Lucas Moura atuando como um segundo atacante. Agora a ideia é fazer um sistema de jogo que deixe o jogador cada vez mais confortável e que ele possa fazer a diferença dentro das partidas. Apesar que isso aqui é informação que o Alexandre Vieira trouxe, mas é algo bem óbvio, né? O Lucas Moura disponível é titular, até porque tu vai olhar. Esquema de 3 zagueiros do Crespo. A gente vai jogar com 3 zagueiros, né? O meia vai ser o Oscar e na frente a gente vai jogar com 2 atacantes. Aí no caso seria o Lucas como segundo atacante, né? E o André Silva que é o centroavante, né? Então não caberia o Luciano com todo mundo, né? Com Oscar e Lucas disponíveis. O Luciano não joga, isso é uma coisa até meio básica, né? Essa discussão que tem desde o início do ano, né? Quando tinha Caleri, Luciano, Oscar, né? O Lucas vai jogar todo mundo, não vai. Só que agora os dois melhores tecnicamente do time estão machucados, né, cara? O próprio Caleri também está machucado, apesar que não são posições iguais, né? Cada um tem suas características de jogo. Lucas machucado, né? O Lucas, o Oscar e o Caleri já há mais algum tempo que tá fora. Sobrou pro Luciano, irmão, ser o protagonista. E ele vem sendo já há algum tempo. Vai sendo protagonista aí do time do São Paulo. É torcer para ele continuar jogando bem, porque ele já vinha jogando bem antes da pausa para a Copa do Mundo e voltou bem também, né? Então, sim, os melhores jogadores tecnicamente, irmão, alguém tem que chamar a responsa, né? Alguém tem que botar a bola debaixo do braço e resolver. E o Luciano tá fazendo isso, como a gente espera que ele faça, né? Enfim. Bom, aí eu falei sobre o jogo contra o Juventude, né, rapaz? Você pode estar se preparando para esse jogo, e jogo dificílimo, porque... Ah, Gabriel, o Juventude tá na zona, mas, irmão, significa nada. Significa que o time dos caras é ruim, né? Mas que vai ser um jogo difícil, não tenha nenhum tipo de dúvida. Sempre jogar no Alfredo Jaconi é jogo difícil. Depois da grande vitória no Majestoso no fim de semana, o São Paulo agora tenta embalar de vez no Campeonato Brasileiro e somar sua primeira série de vitórias na atual edição da competição. Com a moral elevada após o clássico, o São Paulo tem pela frente de Juventude, abalado, que nesse final de semana foi goleado por 4-0 pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro que, meu irmão, deu uma sapatada no Juventude, que foi 4 e poderia ter sido mais, né? Foi 4, fora os ameaços, fora o baile. Aí, o time gaúcho está na zona de rebaixamento e amarga a 18ª colocação com 11 pontos conquistados. Então o Juventude está, irmão, em 18º, vem de uma goleada muito mal aí também no Campeonato Brasileiro. Tem duas nuances desse jogo. É um jogo duro e tem que ganhar. É um jogo difícil, vai ser difícil, mas tem que ganhar, porque o São Paulo tem que ir. Eu nem vou falar que tem que recuperar os pontos fora de casa, porque eu nem sei se tem como mais. O São Paulo perdeu tanto ponto em casa que não sei se é possível mais o time conseguir recuperar esses pontos, né? Mas, cara, você não faz o dever de casa nos jogos em casa, vai ter que buscar pontos fora. Por mais que seja um jogo difícil, tem que vencer o Juventude na quinta-feira, que é um jogo duro, difícil. A gente tem consciência disso, ninguém tá falando que vai ser fácil, nada disso. É um jogo difícil quando o time chato, que é o Juventude, né? Mas o São Paulo tem que buscar vencer aí. O São Paulo, nesse Campeonato Brasileiro, não conseguiu emendar uma série de vitórias no Campeonato Brasileiro. A campanha do São Paulo está bem longe aí do esperado, né? O São Paulo venceu o Santos, Grêmio, Santos e o Corinthians, né, cara? E nenhuma vez, em nenhum momento do campeonato, o São Paulo aí conseguiu, cara, emendar uma mínima sequência de vitórias que seja. 2 vitórias seguidas, não teve, né? Ganhou um jogo aqui, mas ficou o tempo sem ganhar, ganhou outro aqui e outro ali, só 3 vitórias. 15 jogos, 3 vitórias em 15 jogos. A campanha do São Paulo é uma vergonha, né? E até agora o time não conseguiu 2 vitórias seguidas, que é o mínimo
ali pra você emendar uma sequência positiva, né? Então vamos torcer para que o São Paulo consiga emendar uma boa sequência aí, porque, cara, Campeonato Brasileiro, quase todo jogo é difícil. O Campeonato Brasileiro é muito disputado. A gente tem agora Juventude, aí tem Fluminense e Vitória. Tem que conseguir, irmão, uma boa sequência desses jogos aí, entendeu? Tem que conseguir uma boa sequência aí, porque senão, irmão, vai ficar complicado, porque tem times que estão na nossa frente que tem jogos a menos, que se vencer ele pode ainda ficar mais distante do São Paulo, e tem os times atrás que também tem jogo a menos, que se vencer pode passar o São Paulo, né? Então o São Paulo, por pontos perdidos, ele tá entre os 4 piores do campeonato, tá? Por pontos perdidos, tá? O São Paulo é das piores campanhas, por isso que, irmão, vai ter que buscar a vitória aí, por mais ser difícil ter ganhado, não tem o que fazer, né? O time foi se colocar nessa situação agora, irmão, vai ter que correr atrás, vai ter que remar, vai ter que subir a montanha para poder se recuperar. Aí, porque por pontos perdidos, o time tá entre os 4 e 5 piores do campeonato, entendeu? Bora seguindo aqui, rapaziada, vamos falar sobre o mercado da bola, porque o São Paulo tá em busca de reforço, trouxe o Tapia, ainda alguns anos o Tapia do River Plate, que é o atacante polivalente que o São Paulo buscava, conseguiu trazer ele aí. E o São Paulo, rapaziada, tinha aí mais 2 alvos no mercado. Um lateral direito, que precisa muito, tem a maior necessidade do elenco hoje, a lateral direita, e também mais um zagueiro. Só que com o Oscar agora fora aí de 1 a 2 meses, o São Paulo mudou a sua estratégia em busca de reforço, tá? Vamos lá, que temos aqui alguns pontos para a gente comentar. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo segue ativo no mercado de transferências em busca de reforços para o elenco após a chegada de Gonzalo Tapia. O foco principal da diretoria do São Paulo é a lateral direita. O clube busca um jogador versátil que possa atuar como lateral direito e também como zagueiro. Com a saída do Juan Tressoldi, a diretoria entende que o clube carece de um zagueiro destro que atue pelo lado direito da zaga, principalmente em razão do esquema de 3-5-2, que é da preferência do técnico Hernan Crespo, tá? Então o negócio é o seguinte, ó, o São Paulo queria um lateral e um zagueiro. Agora o São Paulo fez o seguinte, ó, em vez de trazer um lateral e um zagueiro, vamos tentar trazer um jogador que joga nas duas funções, e vamos tentar, né, cara, trazer um jogador pro meu campo, já que o Oscar vai ficar fora. O tricolor segue atento à oportunidade de mercado para outros setores do time. Com a lesão de Oscar na partida contra o Corinthians, que o afastará dos gramados de 4 a 8 semanas, o clube monitora e quer um jogador para o meu campo, tá? Então, é isso. Antes era um lateral e um zagueiro, agora você pode querer um jogador que faça lateral e a zaga, né? Isso para tentar buscar o meio campista para substituir o Oscar, né? Você pode fazer essa mudança de estratégia no mercado depois da lamentável situação que aconteceu com o Oscar aí, né, cara? Não foi uma lesão muscular, né? Foi a maldita cama de gato, né, cara? Que deslocou ele, caiu de mau jeito lá, acabou fraturando 3 vértebras, né? Não foi um nem 2, ele fraturou 3 vértebras naquela cama de gato com o Martins do Clássico de Sábado, né? Um negocinho lamentável, tá bom? Entretanto, o estilo do meio-campista que a diretoria busca não seria exatamente como o Oscar, né? Que é um meia mais de criação. O clube quer um atleta que movimente de área a área, mais parecido com o Marcos Antônio, mas que tenha também características ofensivas, tá? Então o Paulo vai buscar um jogador para jogar no lugar do Oscar, mas não necessariamente igual o Oscar, aquele cara que é o cabeça pensante, aquele camisa 10 clássico, não necessariamente isso, né? Um jogador ali que pode, irmão, volta para marcar, ajuda na marcação sem a bola e que também participe do jogo com a bola, que chegue na área, que finalize, aquele cara ofensivo, que vai e volta aí, entendeu? Então o São Paulo vai buscar um jogador pro lugar do Oscar, mas não necessariamente igual às características do Oscar. Então o São Paulo fez essa mudança de rota aí. O que me pega é o seguinte, Gabriel, a gente precisa de um lateral? Precisa. Só que o lateral que a gente precisa é de um lateral ofensivo, porque a gente joga com 3 zagueiros, né? Contra o Corinthians ficou, irmão, né? Estampado na cara de todo mundo. É só você pegar o que o Wendel fez no jogo, né? Ele é um lateral ofensivo e tem qualidade para jogar, né, cara? Mas na frente, você pega o que o Wendel jogou e pega o que o Cedric não jogou. A diferença é absurda, a diferença de características, de estilo, né? As atuações foram completamente distintas, né? Então você vê, cara, a discrepância que foi as 2 alas do São Paulo contra o Corinthians. E a gente precisa de um jogador, irmão, para jogar na lateral, para jogar de ala, que seja um cara ofensivo, né? Porque é o seguinte, tu imaginar o São Paulo que é um lateral que joga como zagueiro.
um lateral que joga como zagueiro é um lateral defensivo, né? Porque senão o cara não seria útil para jogar como zagueiro, né? E eu, Gabriel, não conheço nenhum lateral, pelo menos de vista aqui, que jogue de lateral, que jogue de zagueiro e que seja um lateral também ofensivo. Esse cara, então, é o Pelé da lateral, né? Porque o cara joga bem ofensivamente, defensivamente e ainda vai pra zaga, né? Eu nem sei se tem esse jogador aí, porque quando a gente fala sobre lateral, a gente quer um lateral ofensivo, né, cara? Porque a gente joga com 3 zagueiros. A gente joga com 3 zagueiros justamente pra gente poder liberar e dar mais liberdade para os alas, né? Enfim, não sei, fiquei confuso um pouco com esse lateral barra zagueiro aí, porque não condiz muito com as informações que tinha antes. A informação que tinha antes é que o São Paulo queria um lateral ofensivo, né? Aí tu vai olhar, o São Paulo entrou o Brian Carabali, que é o jogador, o lateral do Barcelona de Guayaquil. O Brian Carabali, ele é rápido, forte e muito ofensivo, né? Até mesmo o Puma Rodrigues, né, que foi falado que isso aqui foi oferecido para o São Paulo, ele é um jogador também rápido, né, que tem essa característica, rápido, forte e também que é muito ofensivo. Então, pô, é muito difícil achar um lateral aí que seja muito ofensivo, né, e que também joga como zagueiro, né, porque geralmente, cara, ou o cara é muito bom ofensivamente ou ele é muito bom defensivamente. É muito difícil ver um jogador, um lateral que é muito bom, né, cara, indo e voltando. Por exemplo, o Wender. O Wender é muito bom ofensivamente, porque ele tem qualidade, tem refino técnico para isso. Defensivamente ele não é tão bom. O Enzo Dias é muito bom defensivamente, mas não é bom ofensivamente, né? E a gente tem nas duas laterais de São Paulo, na esquerda a gente tem um lateral defensivo e um ofensivo. Na direita só tem um defensivo, que é o Cedric, né? Defensivamente ele é bom, a gente não pode negar, né? Ninguém arruma nada do lado direito dele. A questão é quando ele vai, irmão, do meio pra frente, aí complica, pra acertar um cruzamento, recebe ali a bola com muito espaço, né, cara? Toma uma decisão errada, entendeu? Então, é muito difícil tu ver um lateral, irmão, bom, né, equilibrado, que vai e volta, né? Ainda mais para jogar como zagueiro. Então, eu não sei como é que o São Paulo vai arrumar esse jogador aí não, tá bom? Aí o que acontece, né? O G acrescenta aqui, ó. O modelo do negócio que o São Paulo busca é de um empréstimo para não desembolsar inicialmente qualquer valor em aquisição de direitos econômicos do atleta, mesmo que o contrato preveja um valor fixado para contratação em definitivo. O dinheiro sairia dos cofres do São Paulo apenas no futuro, né? Então, o São Paulo quer trazer um jogador aí, ou que esteja livre no mercado, ou por empréstimo, né? Trazer alguém por empréstimo com opção de compra ali, né? Traz por empréstimo com opção de compra para pagar no ano que vem, né? No ano seguinte aí, como o São Paulo fez com o Marcos Antônio, né? Estendeu o empréstimo dele desse ano até o próximo, e no próximo ano o São Paulo começa a pagar aí, né, o valor dos direitos econômicos para comprar o Marcos Antônio. Você não vai pagar agora por nenhum jogador, ou livre ou por empréstimo, tá? Esse aí é os moldes do negócio, tá? Aí o que acontece? Acabei de comentar com vocês, a gente falou sobre a questão do lateral, né? Lateral que joga de lateral, óbvio, né? Lateral que joga de lateral e que joga também na zaga. A gente acabou de comentar sobre isso. Segundo o Éder Trasquim do UOL, o São Paulo está em busca aí tá de um reforço e tem o Danilo do Flamengo como exemplo. O São Paulo quer um atleta que possa atuar como ala direito e uma eventualidade também como zagueiro. O Flamengo é usado como modelo internamente, tá? Então a gente acabou de comentar aqui sobre o lateral aí, né, cara, que é para jogar de ala, né, já que a gente joga com 3 zagueiros, né? Então o lateral que joga como ala e que também que possa jogar como zagueiro, né? O São Paulo tem o Danilo do Flamengo como uma referência. Ó, a gente quer um jogador estilo Danilo. Então o São Paulo está buscando o seu Danilo aí no mercado, né? Um jogador desse estilo que o São Paulo quer, né? Para ser mais específico aí. Só que assim, é que tá. O Danilo, vamos imaginar, o São Paulo tem o Danilo como referência, né? É um jogador com as características do Danilo. O Danilo, por exemplo, ele é um bom lateral, eu gosto bastante dele, acho muito bom jogador. Joga como zagueiro, só que ofensivamente, irmão, ele não desiste. Ofensivamente não tem nada. Nada, tá? Ele é zagueiro também porque ele é um bom lateral defensivamente e pode jogar como zagueiro, porque ele defende bem. Agora, a gente precisa de um jogador, de um lateral ofensivo, né? Porque a gente joga com 3 zagueiros, aí que tá, né? Se for para trazer também um lateral defensivo, vai ter só mais um, né? Esse que chegaria o Cedric, mas o estilo do jogo do São Paulo ia ficar o mesmo, né? Porque o Cedric também é um jogador que na marcação ele vai bem, defensivamente ele vai bem, né? Então acho que a gente precisa de um jogador mais ofensivo aí. Vamos ver o que o São Paulo vai fazer. A prioridade do São Paulo neste momento é trazer um ala para competir com o Cedric, né? Isso aí é a coisa mais básica, a posição
mais carente, né, que o São Paulo tem, acho que de forma indiscutível, né, indiscutível. Aí, tá bom? Aí, o que acontece, rapaziada? Informação aqui importante. Gabriel e o Mike tá treinando, que não sei o que lá. Segundo o André Hernan, o Crespo vai analisar o Mike nos próximos treinos do elenco profissional. Caso o jovem agrade o técnico, o São Paulo pode esfriar a busca por um lateral, tá? Então o Mike tá treinando já, ele se recuperou tem pouco tempo de lesão, né, que ele tava machucado, se recuperou, tá treinando e agora que ele voltou, só, né, porque desde que o Crespo chegou, ele não tava treinando com o Mike, ele tava machucado, ele se machucou, cara, o Mike assim quando o Crespo chegou, entendeu? Inclusive o Mike se machucou em um jogo onde a comissão técnica do Crespo estava em Cotia para assistir, foi o jogo contra o Bahia. O São Paulo venceu, se não me engano, foi por 2 ou foi 3-1. Nesse jogo o Mike se machucou e acabou que ele nem trabalhou com o Crespo, né? Então agora que ele tá voltando, e agora só o Crespo vai ver ele treinar, vai ver ele no dia a dia, vai analisar. Se o Crespo falar, opa, esse moleque aqui, gostei dele, vamos dar oportunidade para ele, e evidentemente se ele corresponder em campo, o São Paulo pode esfriar aí na busca por um lateral, né? Mas o Crespo vai analisar ainda aí o jogador, né, cara? Enfim, torcer para ele treinar bem, né, que ele faça por onde aí, que ele aproveite aí, não só no jogo, mas que ele aproveite os treinos, né, cara, aproveite os treinos bem, porque é lá que ele vai ganhar a oportunidade, porque se o cara treinar mal, ele não vai ganhar chance, né, então, que ele possa ir bem aí, que a gente quer que ele ganhe chance, né. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.